Pessoal, muito boa noite, beleza? Gabriel França aqui mais uma vez, como toda quinta-feira, começando a nossa live, falando sempre, né, sobre Código de Trânsito Brasileiro e os temas relacionados, né, à legislação de trânsito e, enfim, tudo aquilo que envolve, né, toda a nossa legislação que, convenhamos, né, a gente sabe que é muita coisa, né? São vários artigos, várias resoluções, enfim, várias alterações, né, que acaba tendo na legislação de trânsito. Inclusive, né, fazendo aqui rapidinho, né, um breve comentário sobre o que tratamos na última semana, a gente anunciou que essa semana teria, né, a votação do projeto de lei que alterava o Código de Trânsito Brasileiro, que na verdade altera, né, se porventura vier a ser aprovada, sobre o aumento, né, da validade da CNH, o aumento dos pontos na questão da CNH, né, da suspensão do direito de dirigir, sendo que por algum motivo foi retirada de pauta esse tema, né, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Então não foi votado, tá, pessoal? Quero deixar aqui essa informação. A gente segue acompanhando, né, enfim, a gente está na expectativa de que isso, enfim, aconteça, né, enfim, em relação à aprovação ou não desse projeto de lei, né? Como técnico eu já opinei algumas vezes sobre isso, enfim. E aí a gente segue acompanhando e a gente vai informar vocês aqui em primeira mão assim que porventura essa votação for concluída, né? Assim seja com a aprovação ou então, né, com a não aprovação, tá? Então na última semana, só reiterando, né, a gente anunciou que haveria esta semana agora a votação, mas foi adiada, então nesse momento a gente ainda não tem a resolução deste projeto de lei, beleza? Bom, mas voltando ao que interessa, como vocês sabem, toda quinta-feira aqui no Instagram da Condutor Legal, a gente recebe um convidado especial, né? E essa semana, né, enfim, a gente vai receber uma pessoa que é um amigo meu, né? Enfim, tenho o maior prazer em anunciá-lo aqui. Fernando Fukumura, fomos colegas de pós-graduação, né? Eu falo mais um pouco dele assim que ele estiver aqui conosco, ele já está online aí, beleza, Fernando? Muito boa noite. Boa noite a todos, é claro, né, que estão aí online conosco. Nicolas, Maiara, Pereira, o Marcos Boeira, seja bem-vindo. O Rogério aí, meu amigo, beleza? Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade aqui na live para perguntar, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre os temas, né, que são muito importantes, importante ressaltar aqui. A gente vai falar sobre isenção, né, de PVA, algo que muita gente não sabe que isso é possível. Da mesma forma, adquirir veículo 0 km com até 30% de desconto. Também é uma situação que pode sim, né, ser possível para você ou para algum familiar ou para algum amigo. É sobre isso, né, que o Fernando vai falar aqui conosco, então fique atento, né, enfim, recomendo vocês assistirem essa live, porque sem dúvida alguma o conhecimento que o Fernando vai passar aqui pra gente pode sim te ajudar ou algum conhecido que você tenha, tá legal? Então, sem mais delongas, vou chamar aqui o meu amigo Fernando Fukumura para ficar online conosco e a gente resenha sobre isenções. Fala, meu amigo Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, beleza? Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso aí estar com todos vocês e espero poder contribuir um pouco aí sobre essa questão do PTD, isenção. Eu acredito que a gente tem muito a colaborar aí, então esse é um tema que realmente nesses últimos anos ele vem tomando uma forma maior, né? Então, apesar de aqui em São Paulo estar muito mais avançado, né? Mas eu vejo que tem muitos lugares do Brasil ainda que é um tema que realmente está um pouco incipiente, falta informação, a informação não chega aonde realmente deveria chegar, né? Então, acho que do nosso papel aí é realmente instruir as pessoas, tentar colaborar ao máximo para que realmente essa informação chegue na ponta em quem realmente precisa, para que possa fazer um processo e ter os benefícios realmente que a gente pode agregar para as pessoas. Perfeito, Fernando. Eu tenho certeza, né, disso tudo que você falou, corroboro, né, com as palavras aí. Fazendo uma breve introdução aqui para o pessoal, quero falar um pouco, né, do Fernando para vocês. Fernando é especialista em gestão e direito do trânsito, foi
meu colega de turma, né, na mesma turma, né, Fernando? A gente teve o prazer de estudar junto sobre direito de trânsito, enfim. É verdade. Contando aqui uma particularidade, né, Fernando? Ali no final do curso, a gente estava na matéria de metodologia e a gente foi aprendendo, né, como deveria ser, enfim, a questão de um plano de aula, e cada aluno, né, teve que ministrar, né, enfim, uma aula, né, sobre algum tema específico. E eu, claro, né, puxei sardinha para o meu lado, né, da defesa, né, da ampla defesa contraditória, dos recursos de multa. Falei um pouco da experiência que eu tive, né, lá na Copa América, né, ajudando os motoristas profissionais na questão da direção defensiva. E aí o Fernando, né, foi logo depois de minha apresentação dele, e foi aonde ele falou, né, na verdade, onde ele deu uma aula sobre isenção, né, de uma forma geral. Falou sobre pessoas com deficiência, quem se enquadra, os casos que são possíveis, né, a solicitação daquele direito. E aí eu fiquei, na verdade, abismado, né, com tantas informações que eu, né, não sabia ainda, eu não tinha contato. Aqui no Rio de Janeiro, como você colocou, é um tema que não é muito falado. Aí em São Paulo, Fernando, né, a gente pôde perceber isso nas vezes que a gente, né, andou por aí. É um assunto que está muito mais em voga, tem muito mais empresas atuando nesse segmento, né, ajudando as pessoas, levando, né, elas até esse direito, essa possibilidade, né. E aqui no Rio de Janeiro, né, a gente estava um pouco órfão aí de informações. E aí, logo depois da tua apresentação, a gente, né, teve a oportunidade de almoçar junto. Você passou mais informações ainda. Eu falei, caramba, Fernando, Rio de Janeiro está atrasado. Por favor, nos ajude. Vamos tentar, de alguma forma, levar, né, esse know-how para o Rio de Janeiro. E aí a gente começou a dialogar, enfim. E aí, de fato, foi a constatação que aqui no Rio a gente ainda não tem tanta informação ou tanto acesso, né, à possibilidade a isenção em si, mas, na verdade, por falta de procura e interesse das pessoas. O poder público está lá, né, só aguardando. Né? A lei é uma lei federal que abrange, então realmente falta um pouco mais de divulgação, eu acho que colaboração, né, de todas as partes para que realmente a gente consiga aí beneficiar o maior número de pessoas. Com certeza. E aí, né, só finalizando essa parte, quando, né, eu tive a oportunidade de, através do teu conhecimento, entender, né, o tema, e aí eu falei, caramba, a gente precisa levar isso para o Rio de Janeiro, a gente precisa passar essas informações, a gente precisa, né, de alguma forma, levar com que as pessoas cheguem, né, até esse benefício, a esse direito, né? Como você muito bem colocou, é uma lei federal, ou seja, em cada estado aqui, né, da unidade do Brasil, né, do país, da federação, as pessoas podem sim solicitar, né, enfim, esse direito. Então, Fernando, quero mais uma vez aqui te agradecer, obrigado pela oportunidade de ter você aqui conosco. A gente sabe que a sua agenda aí é bem puxada, né, enfim, não só pessoal, o Fernando também é diretor de CFC, ele vai falar um pouco disso também. Então, o Fernando tem uma agenda realmente muito, assim, ativa, né? Mas ele fez a gentileza aí de aceitar o nosso convite e passar conhecimento para a gente, né, Fernando? Então, obrigado pela tua gentileza. É uma honra ter você aqui na Condutor Legal. Obrigado de verdade. Maravilha, Gabriel. Eu agradeço aí realmente por poder participar dessa live e eu acredito que ao longo da evolução algumas pessoas vão realmente se interessar, então a gente pode decorrer melhor de todo esse processo de isenção, dividir isso de maneiras diferentes para que a gente possa abranger todo esse grupo de pessoas que realmente possam se beneficiar com essa questão de isenção fiscal na compra de um veículo 0 km para poder realmente conseguir não pagar o IPVA e ter todos os benefícios fiscais que eles podem ter. Tá? Acho que a gente poderia dividir esses tópicos, primeiro para a gente poder abordar quem tem direito à isenção. Né? Porque realmente, né, muitas pessoas não sabem quem tem direito, se não tem direito, então acho que a gente poderia organizar o tema, primeiro abrangendo quem tem direito à isenção, né? Depois a gente poderia evoluir como obter esse direito, né? E quais são os benefícios que essa pessoa pode adquirir para que realmente ela consiga aí,
evoluir todo esse processo de isenção, tá? Isso, como é um benefício fiscal, isso se dá para todo o Brasil. E que nem você falou, né? Muita gente acaba não tendo essa informação. Então, o nosso objetivo como empresa é realmente, né, levar informação para as pessoas e fazer com que elas tenham também um benefício financeiro. Ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Ninguém esperava essa pandemia, ninguém esperava ficar realmente sem trabalho ou ter seus salários reduzidos. Acho que esse tema é muito sensível, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Então, muitas pessoas, eu acredito que vão se inteirar um pouco mais, buscar um pouco mais de informação e ver realmente se tem um familiar, se qualifica para obter esse direito, porque esse é um direito que é para todos, né? Claro que, como é uma lei federal, é assim, muitas pessoas poderiam obter esse direito, só que não vão atrás. E é o que eu falo, né? A gente contribui muito com imposto, então acho que todo cidadão brasileiro aí acaba pagando muito imposto e essa é uma maneira realmente de equilibrar a balança, né? Então, quem tem o direito é o que eu sempre falo, a pessoa tem que buscar esse direito, ir atrás, para que possa ter uma economia financeira, né? Além de tudo. Com certeza, Fernando. De verdade, isso tudo que você falou, né, em relação... às vezes a pessoa não vai até o direito, né? Ela às vezes acha ou às vezes nem sabe. Então, nesse momento aqui, né, o importante que a gente vai falar hoje justamente para mostrar às pessoas que, de fato, né, elas podem solicitar esse benefício, né? Isso não é muito divulgado na mídia, né? Isso não é muito motivo de debate. Inclusive, né, fiz questão de ressaltar aqui, eu não tinha o conhecimento sobre o tema, né? Foi justamente lá depois da aula ministrada por você no SEAT que eu comecei a ter assim, curiosidade sobre o tema. Então, antes de eu te fazer essa pergunta, que é muito importante, você comece a passar a informação para a gente. Quero dar boas-vindas aí todo mundo, né? A galera está comparecendo aí, né? Enfim, em grande número. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Autoescola Pinheirense aí, legal, seja muito bem-vinda. Doutora Flávia, doutor Matheus, Ricardo, nosso colega de pós-graduação. Um abraço, Ricardo. Seja bem-vindo, irmão. Sérgio, Oscar, Tiago, Diogo, galera, Josimar Amaral, né, consultor aqui também da Condutor Legal, Luísa, Vicente. Bom, gente, não posso citar todo mundo, senão a gente acaba perdendo tempo e o Fernando não passa as informações que ele tem. Mas quero dar aqui muito boas-vindas, obrigado, tá? A gente está sempre aqui na Condutor Legal, trazendo um convidado especial para falar sobre temas relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, veículo, habilitação e fiscalização de trânsito. Hoje a gente tem a honra de receber Fernando Fukumura, como eu já disse aqui, especialista em gestão e direito do trânsito e, mais ainda, especialista em isenções. Então, sem mais delongas, que eu já falei muito, o convidado especial aqui é você, Fernando. Então, quero te fazer a pergunta que está todo mundo aguardando, né? Fernando, que pessoas se enquadram para solicitar o benefício de ter desconto na compra de carro 0 km? Você vai falar um pouco mais sobre isso à frente. E também, enfim, na parte de PVA, que pessoas estão, nesse momento, né, pelo que prevê a lei, se adequam de fato aos pré-requisitos. Por favor, enfim, faça seus comentários. Estamos ansiosos aqui para aprender com você. Maravilha, Gabriel. Agradeço aí a oportunidade. Ao longo da evolução do que eu estiver apresentando, se surgir alguma dúvida, se realmente tiver algum detalhe que eu for passando e você queira voltar, por favor, me interrompa e aí eu consigo realmente explanar um pouco melhor aí essa questão, tá bom? Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente tirar a dúvida que realmente é quem tem direito, né? Então, assim, muitas pessoas acham que esse é um direito somente para o deficiente físico, nível 1, aquele deficiente que realmente usa uma cadeira de roda, que teve uma amputação, né? Então, o que muita gente não sabe é que houve uma alteração na lei, só que essa alteração ela é de 1999.
Então, a gente está hoje 11 de junho de 2020 e muita gente ainda assim, não tem acesso à informação. Apesar da informação ser pública, é o que você falou, né? O governo, muitas vezes, eles não divulgam isso massivamente, né? Quem divulga são as instituições, ONGs, empresas que trabalham nesse segmento, que realmente têm interesse de levar informação ao público, né, e estão organizadas também a prover esse tipo de serviço, né, que é o nosso caso. Então, nós somos especialistas nessa área e acabamos suportando diversas pessoas para que realmente elas tenham um pouco mais de suporte na evolução desse benefício, né, porque muita gente acaba desistindo no meio do caminho pela dificuldade, burocracia que o processo traz, entendeu? Esse então, ponto, Fernando, desculpa enfim, te interromper, mas realmente a gente ouviu, né, de algumas pessoas sobre esse ponto da burocracia. Literalmente, a pessoa desiste no meio do caminho. Mas, assim, se você puder, não sei se agora é um momento oportuno, fique à vontade caso você queira falar um pouco mais à frente. Mas, assim, eu acho que é importante destacar que parece ser burocrático, até, de fato, em alguns documentos possa ter algum tipo de... As pessoas com um pouco de dificuldade, porque está todo mundo na agitação do dia a dia, trabalham, né, sai do trabalho, vai direto para a faculdade, ou vai pegar o filho na creche, e acaba faltando tempo. Então, a pessoa não consegue ali, né, conceder o tempo para aquela situação específica. E eu acho que é isso que embola. Mas, no fim das contas, né, na medida que a pessoa chega enfim, a parceria correta, a uma empresa séria, essa burocracia, né, por a empresa ser especializada, acaba gerando um fluxo, né, para que a coisa acabe andando, não é isso? É exatamente isso, Gabriel, porque a pessoa, assim, de verdade, se ela for fazer sozinha, ela acaba desistindo no meio do caminho, porque é um processo muito burocrático. Então, por isso que nós estamos organizados como empresa para suportar essas demandas e auxiliar em todos os aspectos, né? Porque a gente depende de alguns órgãos, né? Que eu vou falar no meio da apresentação, da live. A gente depende de alguns órgãos. Detran, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, Clínica Médica. Então, as pessoas, para buscar todas essas pontas, elas acabam realmente desistindo no meio do caminho, porque é burocrático. Mas é para isso que a gente vive. Acaba faltando tempo, né? A pessoa, né, pelos compromissos sociais, enfim, acaba não tendo, né, disponibilidade para tal, não é isso, Fernando? Exatamente. No dia a dia a pessoa acaba realmente, ela começa a buscar informação e no meio do caminho, por falta de tempo, ela acaba desistindo, tá? Então, sim. É o que acontece. Então, vamos lá. Sobre o que você estava falando, né? Você estava falando das pessoas que na maioria dos casos acham que somente primeiro grau, né? Cadeirante, você estava falando sobre isso. Desculpa que fui eu que te interrompi. Tranquilo, Gabriel, tranquilo. Então, assim, só para desmistificar, é importante a gente ressaltar que não é só o deficiente físico crítico, né? Que é o cadeirante, o amputado, a pessoa que tem essa deficiência que é visível, que ela vai ter direito às isenções. Então, que nem eu falei, né? A gente está nos anos 2020 e a lei mudou em 1999. E mesmo assim, durante todo esse período ainda tem muita desinformação, muita dúvida realmente de quem tem direito e quem não tem direito, né? O que realmente a gente ressalta nessa questão? Com essa alteração da lei, abrangeu muito mais pessoas. Então, assim, além aumentou um grupo maior de patologias que realmente qualificam as pessoas a obter o direito à isenção, a compra do carro com isenção fiscal. Então, primeiro ponto, né? Hoje, o que leva a pessoa a adquirir esse benefício? Pessoas que tiveram uma redução de mobilidade em decorrência de uma fratura, uma cirurgia, ou a pessoa que realmente, por um desgaste físico, tem uma diminuição de força, né? Ou um comprometimento e uma perda de função de um membro. Então, tudo isso acabou qualificando ainda mais um grupo maior de pessoas para que realmente a gente consiga beneficiar com essa questão fiscal. Tá? Então, isso é interessante, né? Então, já é um ponto, né? Ô, Fernando, desculpa, rapidinho, que às vezes... ou seja, era um pouco do que eu tinha, né, de dúvida, e você agora tá aí deixando bem claro, né, para todos, pessoal. O que o Fernando muito bem colocou.
né? Ou seja, às vezes a gente acha que apenas aqueles casos, né, que são, né, extraordinários, né? Às vezes a pessoa por ser cadeirante, a pessoa por ter algum membro do corpo amputado, aquela pessoa teria o direito aos benefícios e somente elas consideradas como deficientes. Não, não é bem assim. Fernando colocou muito bem, né, que teve alteração na lei federal, onde englobou, né, outros casos específicos, que é justamente né, o que fez a diferença, né, para essa parte das isenções. Então, desculpa, Fernando, interromper novamente, mas é importante destacar, né, esses quesitos aí em relação aos novos, né, parâmetros que foram colocados aí pela alteração da lei. Não, isso é importante, Gabriel, porque assim, muitas pessoas, vamos pensar no grupo de pessoas, né? Hoje em dia é muito comum, né? Ainda mais conforme a pessoa vai evoluindo para uma certa idade, ela tem um problema no joelho, ela tem um problema de coluna, ela tem problemas que realmente comprometem a força, né? Muitas vezes a força ou a locomoção, e essa pessoa, ela não é muitas vezes não é vista como uma pessoa deficiente, mas ela possui uma deficiência, né? Então, o termo antigamente utilizado era deficiente físico. Hoje, por convenção, nós utilizamos o termo PCD, né? Que é um termo muito mais abrangente, que é pessoa com deficiência. Então, essa pessoa não é um deficiente físico, ele tem uma deficiência, né? Ele pode ser um cadeirante, ele pode ser um amputado, mas também pode ser uma pessoa que teve uma hérnia discal e acaba tendo um comprometimento de função, ele tem uma limitação de exercer sobrecarga de peso. Então, isso tudo abrangeu um grupo muito maior de pessoas. Por isso que essa questão da isenção, da compra do carro com benefício fiscal, ele vem tomando uma proporção muito maior. Porque se a gente pensar realmente, muita gente tem problema no joelho, tem problema na coluna, tem problema no ombro, antebraço, e se não tem hoje, consequentemente, vai ter um desgaste ao longo da vida. Então é natural que no futuro, essa pessoa com uma certa idade, ela vai ter algum problema decorrente pela idade mesmo. Então, o que acontece é isso. Então, eu vou falar um pouco de algumas das patologias mais comuns, né? Quais são as doenças que realmente acabam acarretando esse benefício, tá? Porque é o que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, o que a gente mais vê são doenças mais que afetam realmente joelho, coluna, antebraço, ombro, tá? Então, são as mais padrões. Só que, além isso, a gente pensando em processos de condutor, né? Então, quando a gente fala desse benefício, é importante a gente frisar também que muita gente não tem ideia que esse processo ele pode ser feito também para não condutores. Então, assim, a gente está pensando em deficiente físico, quando a gente fala de trânsito, a gente já pensa, pô, pessoas que realmente dirigem, né? Mas o termo trânsito ele é muito abrangente, então são pessoas que podem ou não dirigir, então a gente consegue abranger também não condutores. Os não condutores seria o quê? Um deficiente físico, né? Uma criança que nasceu com algum problema mental ou visual, né? Tenha algum transtorno como um autista que realmente não vai ter a capacidade talvez de dirigir, uma pessoa que tenha síndrome de Down. Então, esse grupo de pessoas também se enquadrariam nos processos de não condutor. Então, assim, isso é bacana porque hoje muita gente fica pensando somente, quando a gente fala de trânsito, que esse é um benefício para quem dirige, mas não é só para quem dirige, tá? Então, a gente pode dividir em dois grupos: os processos e os benefícios para os condutores e para os não condutores. Excelente ponto, Fernando, que você colocou aí. Justamente mais um tema, né, específico aí da alteração, enfim, que teve na lei, ou que de fato existe essa concessão, né, tanto para a parte de pessoas que vão dirigir, ou seja, são condutores, mas também para aquelas que de fato, enfim, não têm condição, né, não estão aptas à direção do veículo. Aí é o ponto-chave, porque eu não sabia que essas pessoas teriam, né, o direito de solicitar esse benefício, né? Aí tá um ponto, se você puder dar um spoiler, que eu sei que você vai falar um pouco mais à frente, que aí eu acho que o pessoal vai gostar. Exemplo, Fernando, tem uma pessoa na família, como você colocou, uma criança, que, enfim, tem algum tipo de deficiência, ou seja,
os pais daquela criança poderão, então, solicitar esse desconto, né, ou essa isenção no IPVA. É possível isso, Fernando? É exatamente isso, Gabriel. Muita gente não vai atrás porque acha que o benefício é somente para o condutor. Mas se a gente pensar não só numa criança, né, mas vamos pensar também num ente querido que, decorrente de uma doença, veio perder basicamente a visão dos dois olhos, ou essa pessoa veio adquirir uma doença mental que realmente impossibilitou, incapacitou ela. Então, o pai, o responsável, eles podem requerer o benefício em nome dessa pessoa. Seja ela uma criança, ou seja ela um adulto realmente que ficou incapaz. Tá? Então, é o que muita gente não sabe. Por isso que esses processos, né, eles são, não que restritos, mas a informação não chega onde deveria chegar. Pois é, Fernando, concordo plenamente contigo. E mais ainda, né, pegando um gancho, Fernando, no Rio de Janeiro, fazendo essa comparação, né, entre Rio e São Paulo, ia te pedir, antes de você retornar naquele tema que você estava falando sobre as patologias que mais acontecem, que é o que você iria entrar agora, e mais uma vez eu te interrompi, foi mal. Mas assim, eu queria que você... Diga. Eu até vi uma pergunta aqui da Helena, que ela perguntou, AVC com sequelas tem direito? Sem dúvida, AVC com sequelas tem direito. Tá? Então, assim, o que dá direito... Bacana que ela perguntar sequelas, porque, assim, o que dá direito não é a patologia, não é a doença em si. Porque a pessoa pode ter tido uma doença e realmente ter feito um procedimento cirúrgico, pode ter se recuperado, e a vida segue normal. Ela recobrou a função que ela tinha, não afetando nenhum e nem comprometendo o dia a dia dela. Porém, nesse caso, a pessoa teve um acidente vascular cerebral e ela teve sequela. Essa sequela trouxe o quê? Um comprometimento de função. Então, provavelmente, ela tem uma paralisia, uma diminuição de força, ela tem um retardo motor. Então, assim, esse é o tipo básico de situação que dá direito à pessoa. Porque essa pessoa que realmente ela tinha uma vida normal e por decorrência de uma doença, uma sequela, uma patologia, ela veio adquirir uma sequela ou uma diminuição de força ou assim, evitar sobrecarga, essa pessoa tem direito. Então, essa pessoa entra dentro desse grupo que realmente a gente não enxerga, né? Porque antigamente é o que a gente falou, né? A pessoa tinha somente o benefício para quem era o cadeirante, o amputado. Hoje não. O termo PCD é isso. Pessoa com deficiência. Então, isso é muito mais amplo, né, Fernando? O tema é muito amplo, né? Exatamente. Então, esse é um caso clássico, tá? Então, só para a gente poder ilustrar melhor aqui, né? Quais são as principais doenças realmente que podem dar direito ao benefício de isenção. Primeiro, né? A Helena, né, que trouxe essa pergunta. Obrigado, Helena. Obrigado mesmo. Excelente pergunta. Pessoal, a princípio, né, vocês todos que estão nos assistindo aí, fiquem à vontade, tá? Fernando está aqui para a gente, enfim, ter mais informações dele. Vamos aproveitar que ele está aqui com a gente, porque ele vai tentar responder aí dentro do tempo, né, que a gente vai ter nessa live. Fernando, o que eu iria te perguntar, aproveitando, né, essa questão que a gente está falando, da amplitude do tema PCD, né, que muitas pessoas não sabiam, né, que nem, não só o condutor, né, mas também pessoas que não dirigem, né, estão aptas à concessão, né, desse benefício. E fazendo aquele paralelo entre Rio e São Paulo, que é o que a gente estava falando, em relação a números, né, de pessoas que estão, vamos colocar de maneira geral, tá, Fernando? Assim, claro que não é nada de forma assertiva, a gente está fazendo aqui uma média, né? Não sei se você tem números ou algum estudo que trata, que fala de quantas pessoas hoje estariam aptas à concessão desse benefício. Como a gente está falando aqui, né, de não só a parte do condutor, mas também pessoas não condutoras, eu queria, né, que você ressaltasse essa parte, esses números. Né, aí em São Paulo, por exemplo, você tem uma ideia de quantas pessoas pediram benefício? De maneira geral, no Brasil, existe um número, exemplo, de 10 pessoas, uma deve ter direito? Eu não sei. Aí, se você puder falar sobre isso, eu acho interessante. Assim, a verdade é que, assim, já fizeram um estudo sobre realmente
não quantas pessoas, né, mas pela população brasileira, assim, hoje a gente pode elencar que é assim, 1 a cada 5 pessoas poderiam adquirir um benefício em relação a... Exatamente, é um número assim, você olha e fala, pô, mas é um número muito grande. Uma a cada 5 pessoas, porque assim, muitas pessoas, elas realmente têm essa patologia, porém ela passa por um momento de transição. Então, primeiro, ela descobre que ela tem essa limitação, essa deficiência, ela vai buscar um tratamento para poder realmente postergar, né, e tentar estancar esse problema, e isso vai acontecer ao longo da vida. Muitas vezes a pessoa já tem esse problema, que é um problema crônico. Muitas pessoas já fizeram tratamento, algumas já passaram por um procedimento cirúrgico, né? Ou às vezes não houve recomendação, porque era um caso grave e realmente a pessoa não foi recomendada, assim, não teve uma recomendação cirúrgica, porém, para evitar desgaste ainda maior, ela tem que se limitar a fazer realmente exercício, ter sobrecarga de peso, impacto, né? Então, isso acontece. Por isso que é um grupo tão grande de pessoas, porque às vezes essa pessoa, ela não está com essa limitação totalmente comprometida hoje, porém ela tem que evitar uma sobrecarga para não prejudicar ainda mais o futuro dela, né? Porque assim, esse benefício é um benefício que se dá para as pessoas que não têm problema transitório, né? Porque o problema transitório é assim, hoje você está com um problema, amanhã não. Então, o médico, o perito que realmente vai dar esse benefício, esse direito, ele quer saber se esse problema é um problema crônico e que não seja mais transitório. Então, por isso que 1 a cada 5 pessoas realmente vai poder usufruir desse benefício, ou hoje ou no futuro. Caramba, Fernando, é um número, né, bastante né, grande, considerável. Por isso, pessoal, a gente fez questão de fazer essa live para tentar, de alguma forma, mostrar, né, as pessoas que seguem a Condutor Legal, os nossos clientes, enfim, e para que vocês repassem essa informação, porque muito mais pessoas têm direito a esse benefício e nem sabem. Então, o Fernando está aqui justamente para a gente falar sobre isso. Fernando, eu vou tentar evitar... Gabriel, senão não vai dar tempo da gente falar tudo, hein? É isso que eu ia falar agora. Eu não vou te interromper mais. Tranquilo, eu vou listar as principais doenças, só para que as pessoas realmente saibam. O grupo o maior grupo de doenças que realmente pode beneficiar esse processo de isenção. Então, se a gente pensar nas pessoas que seriam os não condutores, vamos pensar no padrão que são problemas mentais. Você pega autistas, pessoas que têm síndrome de Down, uma pessoa que tem uma doença mental severa, né? Então, todas essas se enquadrariam como não condutor. Pessoas que têm deficiência visual, quando eu falo deficiência visual, para um processo de não condutor, seria deficiência nos 2 olhos. Né? Porque para o condutor, uma pessoa que é monocular, ela ainda pode dirigir. Tá? Perfeito. Aí, seguindo, né, nos processos de condutores. Aí a gente tem também amputações, pessoas que possuem artrite, artrose, tá? Artrose de quadril, câncer de mama, que realmente passou por uma cirurgia de quadrantectomia, uma mastectomia, tá? Todas essas patologias são patologias que são muito comuns hoje em dia. Tá? Pessoa que fez uma cirurgia no joelho, com ou sem utilização de prótese, tá? A pessoa que tem aí doenças degenerativas e progressivas, que são muitas também, né? Pessoas que possuem hérnia discal, que hoje também afeta, problema de coluna é muito básico e é muito comum para muitas pessoas, tá? Então, assim, e todas aquelas doenças que trouxe algum tipo de limitação, trouxe algum tipo de sequela para a pessoa. Tá? Então, assim, eu falei as mais comuns, porém, não vamos se limitar só a essas doenças que eu falei, né, essas patologias. Imagine que se a pessoa veio adquirir, ou ao longo da vida, adquiriu uma doença que trouxe algum tipo de limitação, ela é passível de conseguir esse direito. E aí, a gente precisa realmente avaliar se ela se qualificaria, tá? Então, eu acho que o importante é assim, não é a gente se atentar somente à doença, à patologia. O importante é a gente se atentar à sequela, à limitação física que essa pessoa adquiriu ao longo da vida. Tá? Concordo plenamente, perfeito, Fernando. E seguindo adiante aí, fica à vontade, né?
né, dentro do fluxo aí que você preparou para a gente. Prometo que não vou te interromper. Maravilha, não, tranquilo, pode perguntar. Eu só vou passar alguns pontos, aí depois no final, eu estou vendo que o Sim. pessoal está mandando algumas dúvidas, algumas perguntas. E a gente Eu vi, vai Fernando, respondendo que tudo. teve uma pessoa aqui que perguntou sobre menor de idade. Tem uma vizinha, tem uma filha, se ela teria direito também. A gente falou, né? Seria o caso de uma pessoa que não é condutora, e aí os pais poderiam solicitar o benefício, né? Exatamente. É importante ressaltar que esse é um benefício para condutores e para não condutores. O não condutor, quem fica responsável? É o pai, é a mãe, é o tutor, né? É o responsável legal por essa pessoa. Né? Então, assim, Ótimo. ele pode ser menor ou maior de idade. Então, isso abrange os dois, porque imagina que, às vezes, você tem um pai, ou um tio, ou um ente querido, que por uma questão de uma doença, vamos pegar uma doença básica, que é o Alzheimer na velhice, essa pessoa ela acaba tendo uma perda de função ao longo da vida. E o Alzheimer é uma doença mental que vai comprometer a sua capacidade de dirigir. Né? Então, essa é uma doença clássica que enquadraria como não condutor. E quem vai dirigir? É o responsável legal. Pode ser a esposa, pode ser o filho, né? Então, assim, pode ser o irmão. Então, é muito abrangente. Então, assim, na dúvida, é bom consultar nosso time, nossa equipe, para que realmente a gente possa esclarecer melhor aí todas as pessoas que acabam deixando de obter esse benefício por uma questão de desinformação. Concordo plenamente, Fernando. Seguindo adiante, a pergunta também que está todo mundo, talvez, enfim, ansioso para ouvir você responder partindo do princípio dessas patologias que você muito bem colocou aí, enfim, com algum tipo de limitação, algum tipo de sequela, nos casos de condutor e caso, né, também os outros aspectos relacionados ao não condutor, se enquadrando como PCD. Qual é o benefício que essa pessoa tem o direito a pleitear na Secretaria de Fazenda, como você falou, na Receita Federal em relação ao IPI? Fique à vontade para falar sobre isso. Claro, não, sem dúvida. É, assim, importante ressaltar que esse é um benefício que ele é igual, tanto para o condutor quanto para o não condutor, tá? Sim. Então, assim, o benefício é basicamente em cima de isenção fiscal. Imagina que a pessoa vai comprar um veículo. Quando a gente falou da complexidade do processo, é porque quando é um processo de condutor, isso envolve a perícia médica do Detran, isso envolve um centro de formação de condutores, isso envolve o Detran, para que a pessoa realmente tenha a condição da CNH alterada para a CNH especial. Né? Então, esse é um ponto. Quando a pessoa é não condutora, quem vai dirigir é uma pessoa que tem uma condição normal. E aí o benefício fiscal vem em cima do quê? Primeiro, um imposto federal, que é o IPI, e depois um imposto estadual, que é o ICMS. Né? Por isso que a gente fala que, assim, independente do estado, esse é um processo que ele segue um padrão. Tá? Em todos os estados, claro, cada Secretaria da Fazenda tem sua questão fiscal, de análise, documentação, porém é um processo muito parecido em todas as regiões. Tá? Então, primeiro, depende, quando é um processo de condutor, de uma perícia médica credenciada ao Detran, de um perito do Detran, um perito médico, onde vai fazer toda a análise da sua documentação médica para poder seguir o seu processo, de um centro de formação de condutores para poder disponibilizar um veículo adaptado, automático, com todos os requerimentos que o médico perito recomendar, tá? Sim. E depois disso, segue na parte de isenção. Primeiro, isenção do IPI, que é o imposto federal. Segundo, isenção de ICMS, que é o imposto estadual. E aí, com essas duas isenções, você vai fazer a aquisição de um veículo com desconto. É onde realmente, assim, é até brincadeira, mas assim, chega a girar em torno de 23% a 30% de desconto. É muita Exatamente. coisa, Fernando. Ó, em exemplos práticos, o que você falaria aí? O que é comum? Qual é um carro, por exemplo, que a galera costuma comprar, obviamente tendo o direito ao benefício? Qual é a diferença de valor? Olha, Gabriel, vamos pensar nas categorias hoje que realmente são as mais vendidas, né? Vamos pegar, listar esses SUVs hoje, né? Esses SUVs, o Jeep Renegade, um Nissan Kicks, um Creta, agora esse lançamento da Volkswagen, do T-Cross, a Tracker nova da GM, todos esses veículos, se a gente imaginar a base de desconto que eles dão, assim, é em torno de 15, 16 mil reais de desconto na compra de um veículo.
Caramba, Fernando, é bastante dinheiro. É muito Caramba. dinheiro. E sem pensar no que é assim, após a compra, você ainda tem o benefício do IPVA. A gente sabe o quanto é duro pagar IPVA todo janeiro, fevereiro e março, se você pagar parcelado. Então, assim, aqui em São Paulo, pelo menos, a alíquota desse imposto é de 4%. Eu não sei aí no Rio de Janeiro, se está em torno de 3% a 4%, mas eu acredito que seja similar. Normalmente o Rio de Janeiro é mais, né? Não, mas eu acredito que 4% é o que gira em torno de 2%. Então, sim, sim. São Paulo e Rio eu acredito que seja 4% mesmo. Mas se a gente pegar um carro nessa categoria que eu falei, que você consegue um desconto de até R$16.000, o imposto gira em torno de, vamos pegar aí, R$2.800 de IPVA anual. Então, assim, a economia que você tem, além da compra, né, do IPI e ICMS na compra, você ainda consegue ter economia na manutenção desse veículo, porque o IPVA é anual. Todo janeiro você vai ter que pagar o IPVA. Aí uma pergunta boa, Fernando, é o seguinte, o desconto que eu consigo do IPVA é para 1 ano, é para 2, é até o carro parar, como é que é? Enquanto você estiver com o veículo. Caramba! Imagina que você fez a aquisição desse veículo agora em 2020, pediu isenção do IPVA no próximo ano, claro que o IPVA isento vai ser de janeiro de 2021, e se você ficar com esse carro até 2025, o benefício continua. Você não precisaria renovar o benefício, ele já está concedido para este veículo. Então, isso é muito bom, sem dúvida. A doutora Flávia estava até aqui comentando, né, que o desconto é quase o valor de outro carro popular, vamos colocar assim, né? E se levar em consideração os IPVAs, aí é incontestável, somando realmente o valor de outro veículo. É exatamente isso. Então, doutora, o que a gente pontua geralmente, né? A gente fala que, assim, a pessoa que uma vez compra um veículo com benefício fiscal e consegue esse desconto, essa pessoa ela vai utilizar o carro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e muitas das vezes, quando ela vender este veículo, aquela depreciação natural que acontece no veículo, ele acabou igualando, né? Então, assim, ele vai vender este veículo num preço de tabela normal, e ele acaba igualando, então, assim, ele não perde dinheiro num veículo comprado com benefício de IPCD. Então ele consegue manter aí, ele vai revender esse veículo, né, daqui a uns anos, e basicamente toda aquela depreciação você não teve, porque você já comprou esse benefício, esse veículo com benefício fiscal. Caramba, Fernando, excelentes informações. Queria só mandar aqui um salve rapidinho, mandar um abraço para o meu amigo Coronel Ordeli, que entrou aqui na live. Uma honra, Coronel, ter sua presença aqui conosco. Coronel é escritor do livro, né, o Código de Trânsito Brasileiro Comentado, então é uma honra, né, ter uma autoridade aqui do direito do trânsito conosco. Abraço, Coronel. Daqui a pouco também o senhor vai estar lá na sua live, a gente vai estar lá aprendendo mais aí com o senhor. Abraço, meu amigo. Maravilha, prazer, Coronel. Gabriel, um ponto importante que perguntaram aqui também, né, o Luiz, ele perguntou a questão do rodízio. Aqui em São Paulo ainda você tem a questão do rodízio municipal. É verdade. Isso, dentro do tempo expandido aqui em São Paulo, você tem um rodízio municipal de veículos, né, para placas, então cada dia é uma placa. O PCD em São Paulo ainda tem esse benefício, que é o rodízio municipal, desde que ele tenha problemas de mobilidade. Então são patologias que afetam problemas de mobilidade, quadril para baixo. Ou se for uma doença de coluna, que irradie para os membros inferiores. Tá? Então, tem essa questão também em São Paulo. Outro ponto, Fernando, também, né, obviamente, a pessoa tendo direito a esses benefícios, terá também a questão do estacionamento, né, que é regulamentado, enfim, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aí deveria ser, obviamente, um outro processo que deve ser feito, mas que, basicamente, seguindo, enfim, a mesma linha de raciocínio, né? Pessoas que possuem deficiência têm direito, né, a ter aquele cartão de estacionamento, onde, né, enfim, dá o direito para que ela possa estacionar, né, nos estabelecimentos privados, enfim, e públicos também, é isso? Exatamente. A pessoa, assim, ela vai poder parar numa vaga de deficiente,
ela vai ter essa questão é, de rodar no dia do rodízio municipal, porque ela tem realmente problema de mobilidade reduzida, então ela precisa desse veículo, às vezes ela não pode andar no transporte público, porque ela tem esse comprometimento de função, então isso acaba agregando também para essas pessoas, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, muito provavelmente não vai se enquadrar o rodízio municipal, mas tem as vagas de deficiente que a pessoa pode se beneficiar, no shopping, num comércio, num centro comercial, né? Então tem essa questão também. Fernando, fica à vontade aí para seguir, né, naquilo que você tem para apresentar, que eu sei que o nosso tempo não é longo, né, já já a gente está indo para a parte de conclusão, e já iria pedir também que você falasse um pouco da tua empresa, da Especial em São Paulo, que é referência no segmento, né? Se o pessoal tiver alguma dúvida, o pessoal eu vi aí comentando, né, como que encontra a Especial, por favor, passa aí a referência. Eu sou suspeito para falar, porque eu tive aí, né, pessoalmente nas lojas, vi o profissionalismo, né, de toda a tua equipe. Quero te dar parabéns, né, pelo belíssimo trabalho que vocês desempenham aí em São Paulo. De fato, a Especial Isenções é referência no segmento, né, da parte, como o nome já diz, o nome é Especial Isenções. Também faço questão de ressaltar aqui, né, a Pinheirense Autoescola, o CFC também, que eu tive a honra de ver como é que funciona, enfim, tudo organizado, o que faz com que o condutor, né, ele consiga fazer o seu processo com muito mais facilidade pela organização, né, Fernando? Então, Exatamente, por favor, se você puder falar um pouco disso, enfim, acho que é o momento. Eu vou falar assim, obrigado aí pela oportunidade. Antes da Especial Isenções, de verdade, nós começamos com um centro de formação de condutor, a Autoescola Pinheirense, que já é uma empresa familiar que a gente veio ao longo dos anos, e ela começou com meu pai. Né? E nesse centro de formação de condutores, a gente fazia bastante processo, muitos processos de habilitação especial para pessoa com deficiência. Né? E de uns anos para cá, a gente sentiu a necessidade de expandir para poder abranger ainda mais e ofertar um serviço mais completo para o nosso cliente, porque muitas vezes o cliente ia na autoescola, buscava uma informação, um centro de formação de condutor, a especialidade dele é tirar carta, né? E como ele é uma empresa credenciada junto ao Detran, ele é para fins específicos. Então, o que acontecia é que, muitas das vezes, a gente acabava deixando o cliente, apoiava ele até a emissão da CNH, e dali para frente ele tinha que buscar outra empresa para poder suportar a parte das isenções. Foi aí que nasceu a Especial Isenções, para a gente poder abranger ainda mais, ofertar um serviço mais completo, qualificado, né, para esse público que realmente, a carência muitas das vezes não é nem a questão do dinheiro, a carência é tempo, a carência é um suporte adequado, a carência é uma orientação mais correta para que essa pessoa não perda tempo, né, porque assim, é muito comum, foi aquilo que a gente falou no início da live, a pessoa começa a buscar informação, pesquisa, e nesse meio tempo ela encontra um monte de desinformação, ou ela encontra muita burocracia que acaba, assim, ela acaba esbarrando, né? Burocracia versus tempo. Acho que hoje a questão de todo mundo é tempo, então todo mundo vive numa metrópole muito corrida, trânsito, tem uma vida muito turbulenta, então acaba deixando de fazer as coisas porque realmente o tempo é escasso. Então a Especial surgiu para suportar melhor nosso grupo de clientes, né? Mas também para poder prover um serviço especializado, onde a gente consiga aí, de uma maneira mais qualificada, dar essa informação, suportar com atendimento médico e poder viabilizar esses processos, tanto para condutor, que é o que a gente já habilitava na autoescola, quanto para não condutor. Então hoje, a gente com essa divulgação e essas empresas, a gente consegue abranger um número muito maior de clientes, né? Então, você me perguntou da Especial, né? Hoje, nós temos aí 2 unidades, uma fica dentro do Shopping Raposo, numa região da oeste aqui de São Paulo, a outra fica na região da Barra Funda, que é dentro do Shopping West Plaza. Então nós estamos concentrados dentro de 2 grandes shoppings aqui em São Paulo, né? Para poder realmente atender de uma maneira um pouco mais qualificada esses clientes que passam pelo shopping. Muitas pessoas estão ali no shopping, passeando, comprando um produto, e eles olham para a nossa loja e acabam buscando a informação. Né? Então, muito interessante porque é uma venda muito consultiva. A pessoa entra na loja,
pergunta realmente o que a gente faz, que eles acham a loja bem interessante, bonita. E aí, daí para frente, as pessoas falam, pô, eu não sabia disso, né? E assim, nem sempre a pessoa tem direito, mas essa pessoa que não tem direito, ela tem um irmão, ela tem um familiar, ela tem um pai, e muitas vezes, assim, eles acabam indicando esses familiares para que obtenham mais informação e comecem a evoluir esse processo, né? O que a gente comentou no começo foi exatamente isso. A gente está passando por um momento que a questão financeira é muito crítica. Então, assim, depois dessa pandemia, o novo normal que todos falam, vai afetar o comércio, vai afetar muito, vai afetar empregos. Então, agora, ainda mais, a gente tem que realmente olhar para onde a gente conseguiria ter uma redução, né, de investimento, uma redução, uma economia financeira. Então, assim, é o que a gente fala, a Especial nasceu para quê? Para prover um serviço de qualidade para a pessoa com deficiência e proporcionar uma economia financeira. Apesar da gente cobrar por um serviço, prestar um serviço de qualidade, essa pessoa, viabilizando o processo, ela tem um ganho econômico muito grande. Tá? Quando a gente falou da questão da compra do veículo, ela tem uma economia na compra e tem uma economia na manutenção do IPVA. Então, a Especial, ela serve para isso. Prestar um serviço digno, de qualidade, orientando realmente esse grupo de pessoas com e sem, condutores e não condutores, e proporcionando um ganho financeiro. Excelente, excelente trabalho, né, desempenhado pela Especial aí, né, que junto você, né, que é o capitão aí de toda essa equipe aí que eu tive o prazer de conhecer, exerce um trabalho aí fundamental em São Paulo, Fernando. Eu ia te perguntar, né, para você falar um pouco, mais ou menos, sobre o lapso de tempo que as pessoas podem, mais ou menos, né, ter que aguardar para esse procedimento administrativo, né? O que você acredita que uma pessoa que vai fazer como condutor, quanto tempo ela pode levar, mas em média, né, assim, para finalizar o processo? E aquelas pessoas que vão se enquadrar como não condutor, qual é a média de tempo? Você poderia falar um pouco disso, Fernando? Sem dúvida. O primeiro passo para o condutor hoje é o maior volume de clientes, porque são as pessoas que realmente têm mais informação, buscam, vão atrás de uma concessionária e acabam buscando esse serviço, né? Então, hoje, a pessoa primeiro vai ter que fazer a mudança da CNH especial. Passa pela perícia médica do Detran, passa por um centro de formação de condutor, faz o processo de mudança de CNH especial, vai ter que ser submetida a um processo de baliza com carro automático ou adaptado, dependendo da patologia. E esse é um processo que dura em torno de, aqui em São Paulo, uns 60 dias em média. Tá? Vamos colocar entre 60 a 75 dias. Primeira etapa do processo para condutor. Dali para frente, Gabriel, a gente segue como se fosse o processo de não condutor, porque entra no benefício das isenções fiscais. Tá? Vamos juntar toda a documentação que realmente o órgão ele requer, né? Receita Federal vai requerer uma série de documentos pessoais, comprovação financeira, questão dos atestados médicos, tudo que realmente está no pacote de documentação que a gente prepara para apresentar para o fiscal, e dá entrada no IPI, que é um imposto federal. O IPI ele vai levar em média aí uma semana para ser viabilizado. Bem rápido. Então, isso é interessante porque há 2 anos atrás, esse era um processo físico. Esse processo físico, ele chegava a requerer, em média, de 4 a 6 meses para ter um deferimento. Caramba! Exatamente. E de um período para cá, esse processo ele se tornou eletrônico. Então, com o processo eletrônico, a gente ganhou muito tempo, porque esses 4 meses que demandava, ele passou a demandar uma semana. Então, uma vez que realmente a gente junta toda a documentação e acaba protocolando esses documentos de maneira correta, o fiscal analisa e defere um processo em uma semana para o IPI. Deferindo o IPI, a gente dá entrada no ICMS. O ICMS é um imposto que compete à Secretaria da Fazenda estadual. Esse processo aqui em São Paulo também, ele tem uma, teve muito mais velocidade. Ele também se passou por uma transformação. Era um processo físico, hoje o processo também é eletrônico. Então, aqui em São Paulo, claro, depende da questão de demanda de cada secretaria, né? Porque é regional. Então, em média, vamos pegar aí em torno de 30 a 60 dias. Então, se a gente pensar no processo de condutor, vamos pegar 60 dias para CNH,
uma semana para IPI, mais 30, 60 dias para ICMS. Então, até a pessoa entrar com pedido de compra do veículo, vai levar em média aí, Gabriel, vamos colocar aí 4 meses. 4 meses é um prazo bem razoável. Muitas das vezes a gente consegue diminuir esse prazo para uma questão da sede fiscal que realmente vai analisar o processo. E se a gente pensar num processo de não condutor, esse tempo cai pela metade, porque a gente não depende da perícia médica do Detran, do centro de formação, né? Então é um processo muito mais rápido para que a gente consiga viabilizar para esses não condutores. Tá? Então acho que dá para entender um pouco mais da dinâmica, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o interessante, né, Fernando, eu acho que é um momento oportuno da gente falar sobre isso. Talvez as pessoas olhem assim, caramba, 4 meses, mas assim, talvez seja isso que faz com que as pessoas desistam, né? Só que aí está o ponto. Eu queria deixar uma boa notícia para todo mundo que está nos assistindo. Quem já é de São Paulo, não tem problema nenhum, porque a especial isenção está aí. Fernando já deixou aí como entrar em contato, o endereço das lojas, o site, o pessoal da especial colocou aí. Então, quem é de São Paulo tem um caminho aí, basta querer procurar eles a partir de amanhã e seu problema, desde que você, obviamente, esteja dentro dos pré-requisitos, seu problema vai estar resolvido já já. Agora, a parte boa, Fernando, eu preciso aqui contar essa novidade para a galera que está nos assistindo, né? É que a Condutor Legal, né? Eu, como conheci o Fernando, tive a honra de conhecer lá toda a estrutura, nós fizemos uma parceria com a Especial Isenções, e aqui no Rio de Janeiro seremos pioneiros em estar colocando à disposição para toda a população que queira tirar dúvidas, que queira, porventura, enviar laudos médicos para que seja analisado, né, enfim, por pessoas técnicas, médicos, né, Fernando? É importante destacar isso, né? São pessoas especializadas no segmento que vão fazer todo o cuidado, né, para que seja analisado se de fato a pessoa está dentro dos pré-requisitos ou não. É isso, Fernando? É exatamente isso, Gabriel. É importante ressaltar que foi firmada essa parceria entre a Especial e a Condutor Legal, para que a gente possa apoiar vocês aí no Rio de Janeiro e levar toda essa expertise que a gente já tem, toda a estrutura, todo o conhecimento, para que a gente possa ainda avançar nesse mercado que é incipiente dentro do Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo foi o que eu falei, né? Existem empresas estruturadas, as concessionárias estão organizadas para prover informação também, ou encaminhar para as empresas especializadas e dar seguimento nesses processos. Por isso que aqui o mercado acaba sendo o maior mercado do Brasil. Naturalmente, São Paulo já acaba tendo um volume maior de negócio. Porém, existem empresas organizadas. Então, acho que o interessante é isso. Aí no Rio de Janeiro a gente vai poder suportar sua estrutura da Condutor Legal, né, que é uma empresa que nasceu já nesse mundo trânsito e tecnologia. E vamos levar todo esse conhecimento e expertise que a gente já tem e faz aqui em São Paulo para o time da Condutor Legal aí no Rio de Janeiro, para que a gente possa realmente suportar e dar seguimento nesses processos aí, tanto para não condutor, quanto para condutor futuramente. É isso aí. Sem dúvida, sem dúvida, e quero mais uma vez aqui, né, Fernando, a gente já está caminhando para o final aí da nossa live. Infelizmente, pessoal, a gente tem um limite do Instagram, né, de 1 hora de live. Infelizmente, passou de 1 hora, o Instagram derruba a live. Então, o Fernando tem conteúdo para falar mais 1 hora tranquilamente. Eu já participei da palestra dele, tenho certeza do que eu estou falando, e sei que o conteúdo é o que não falta, mas, infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder falar mais nesse momento, mas todos que tenham dúvidas ou queiram que o seu caso seja avaliado, né, aqui pelo Instagram da Condutor Legal, nós estamos à disposição. Isso, claro, se você for do Rio de Janeiro. Quem for de São Paulo tem um acesso direto já com a especial. Todo o time do Fernando vai estar à disposição para te atender da melhor forma possível. Fernando, eu não sei se você quer fazer um destaque final aí. Enfim, fica à vontade, a gente já está caminhando para o final da live. Quero mais uma vez, né, eu faço questão de repetir isso a todo momento, de agradecer a gentileza sua de estar aqui conosco. Eu, né, por ser seu amigo, eu sei da dificuldade da tua agenda, dos compromissos que você tem. Então, obrigado, né, pelo teu tempo, pela disponibilidade, pela tua gentileza de passar conhecimento.
Tenho certeza que, assim como eu, várias outras pessoas adquiriram um conhecimento que não tinham até antes dessa live e que muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro vão ser ajudadas pelo know-how que a Especial Isenções vai estar desempenhando junto com a Condutor Legal aqui no Rio de Janeiro. Não, sem dúvida. Eu acho que é importante a gente deixar o canal aberto, né? Para quem é de São Paulo, procurar a Especial Isenções através do site, Instagram, Facebook. Lá a gente tem um link para a pessoa mandar o contato, descrever um pouco mais sobre a sua deficiência ou patologia, para a gente poder passar para uma equipe médica qualificada para fazer essas pré-análises e a gente ser mais assertivo nos processos para poder realmente a pessoa adquirir o benefício fiscal. Né? E do outro lado, quem é do Rio de Janeiro, busca Condutor Legal, que está muito bem localizado aí no Rio, tem um time muito especializado e tem toda uma equipe aí que vai suportar também junto com a gente esses processos de isenção aí pelo Rio de Janeiro. Beleza, Fernando. Bom, gente, a gente está aí nos últimos 30 segundos, né? Quero deixar aqui o recado de sempre. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram da Condutor Legal, a gente recebe um convidado especial, como foi hoje o meu amigo Fernando Fukumura, especialista em direito de trânsito. Fernando, mais uma vez, gratidão pela tua presença aqui conosco. Foi uma honra. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos.